Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Graças a Deus. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para o nosso 159º encontro Bênção Pura, Só Vitória. No dia de hoje trago para a leitura o livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 a 13. Com a palavra-chave: a palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor em memorial eterno, que jamais será extinto. Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Iniciamos o versículo do dia dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e, ao término, oração. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, preste atenção, vamos explicar versículo a versículo. No versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Nesta passagem, a ideia é que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus estão tão acima da compreensão do homem que ele deve aceitar essas declarações pela fé. No entanto, o versículo 8, em essência, aponta para o sacrifício de Cristo, que aconteceria cerca de 800 anos no futuro, que efetuaria a redenção da humanidade, pelo menos daqueles que crerem. Versículo 9, porque assim como são mais altos os céus do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais que os vossos pensamentos. Por meio da palavra de Deus, nos são dados alguns dos pensamentos e caminhos de Deus. No entanto, muito poucos são os crentes que realmente se aproveitam desse tesouro de sabedoria. No versículo 10, porque assim como desce dos céus a chuva e a neve, e não voltarão para lá, mas regam a terra, e a fazem germinar e produzir, e dar semente ao que semeia, e pão ao que come. O sentido desta passagem não está na sua direção, mas na sua missão. No versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que eu quero, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus é criativa quando pronunciada. O resultado é obtido. Não é dada apenas para um momento especial, mas para o benefício do povo de Deus em todas as épocas. No versículo 12, porque com alegria saireis e em paz sereis conduzidos. As montanhas e as colinas diante de vós romperão em cânticos, e todas as árvores do campo baterão palmas. Preste atenção. Neste versículo, a ideia é que os cativos de Jacó, em última instância, serão conduzidos do cativeiro pelo líder e comandante do versículo 4, quando Israel, por fim, estará restaurada por Cristo, porque eles, por fim, o aceitaram como Salvador e Messias.
todo o mundo será grandemente abençoado. Romanos 11, versículos 12. E por fim, o versículo 13, em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca será apagado. O homem pecaminoso nasce moralmente como um espinheiro e uma sarça, mas o Messias e Salvador pode transformá-lo numa faia e numa murta. Olha, uma sede sincera pelo perdão dos pecados e por uma comunhão com Deus é marcada por uma separação de todo pecado conhecido e por uma sujeição e um apego de coração e vontade ao Senhor Jesus Cristo, em quem são encontrados a salvação e a justiça e que, em si mesmo, é o Salvador da nova aliança. Lucas 22, versículo 20, que se tornou possível pela cruz. Efésios 2, versículos 13 a 18. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Mas antes, eu, irmão Márcio Lima, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem, compartilhem ao máximo, sobretudo nos grupos do WhatsApp. Pode incluir também o Telegram, famílias, amigos e da sua comunidade. E, não se esquecendo, deixa o seu like aqui registrado, é gratuito, é bênção pura, só vitória para você não se esquecer. Se desconecte de tudo e preste atenção no que eu trago para a sua vida. Trago uma compreensão entre os versículos 8 e 9. O povo de Israel foi insensato ao agir como se soubesse o que Deus estava pensando e planejando. O conhecimento e a sabedoria de Deus são infinitamente maiores que os de qualquer ser humano. Somos muito tolos ao tentar ajustar Deus aos nossos padrões, fazer com que seus planos e propósitos sejam adequados aos nossos. Ao contrário, nós é que devemos nos ajustar aos planos dele. Corroborando ainda mais para o nosso conhecimento, trago aqui 3 pontos que posso chamar de curiosidade bíblica. Vamos lá, nos versículos 8 a 9. Este é o primeiro. Deus tem poder para restaurar o pensamento humano. Segundo, versículo 10. Deus tem poder para vigiar sobre sua palavra, para cumprir. Jeremias 1, versículo 12. Nunca se anuncia a palavra de Deus em vão. Dará seu fruto, mais cedo ou mais tarde, reunindo o povo de Deus e convertendo os homens. Bem-aventurado aquele cujas ações, pensamentos e atitudes são dirigidas inteiramente pela palavra de Deus e pela oração. Terceiro e último, no versículo 13, memorial eterno. A igreja aqui na terra é a bem-aventurança dos céus, constitui um momento eterno do amor do nosso Deus. Continuando com a nossa mensagem de fé e esperança, reflexões bíblicas, estudo, vaso precioso do Senhor. Como eu falei no início, vamos estudar versículo a versículo. Nos versículos 8 e 9, caminhos. São dados incentivos para aceitarmos esta oferta e oferecermos nossa alma. O céu está muito acima da terra. Se olharmos para o céu, encontraremos nele os conselhos de Deus, altos e transcendentes. Seus pensamentos e caminhos estão infinitamente acima dos nossos. Os perversos são convidados a abandonar seus caminhos e pensamentos malignos e a levar seus caminhos e pensamentos a concordarem com os dele, pois os maus pensamentos e os maus caminhos não são com os vossos. No versículo 10, regam a terra. Deus recebe com misericórdia perdoadora os pecadores que retornam. Nós perdoamos, mas não conseguimos esquecer. Mas quando Deus perdoa o pecado, Ele o esquece. Continuando no mesmo versículo, produzir. Se olharmos para esta terra, encontraremos nela a palavra de Deus, poderosa e eficaz. Dessa forma, Ele faz com que produza e brote, para que não só dê pão ao que quer comer, provendo sustento ao chefe de família e aos seus, mas também dê a semente ao semeador, para que a minha palavra seja
tão poderosa na boca dos profetas, como é na mão da providência. Não retornará para mim de mãos vazias, mas cumprirá o que eu desejar e prosperará no objetivo que eu a enviei. Aleluia, aleluia. E por fim, nos versículos 12 a 13, com alegria saireis. Se olharmos para a igreja de maneira especial, descobriremos as grandes coisas que Deus fez por ela. Irá fazer. Essa parte do versículo se refere ao livramento e retorno dos judeus da Babilônia e, sem dúvida, algo mais. Isso servirá para sinal eterno, ou seja, a redenção dos judeus da Babilônia. Será uma ratificação das promessas relativas à época do Evangelho. Será uma representação e uma metáfora das bênçãos prometidas. A aliança da graça é eterna, pois as bênçãos do presente são evidências das eternas. Angariando ainda mais conhecimento para as nossas vidas, volto lá no versículo 8 e 9. Meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Há uma diferença radical entre os pensamentos e caminhos de Deus e os do ser humano. As palavras do profeta são um chamado à humildade e ao reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa pequenez. Seus planos e propósitos são bons e podemos confiar em sua ajuda para discernir e enfrentar os desafios e responsabilidades que temos pela frente. Enfatizando ainda mais a mensagem, a palavra-chave de hoje, a palavra que sair da minha boca fará o que me apraz. Uma compreensão mais clara dos versículos 10 e 11. Deus está muito acima de nós em seus pensamentos e caminhos de ação, tanto quanto o céu está acima da terra. Vamos lá. E como podemos receber dele orientação lá do alto para o nosso caminhar? Que pergunta, né? Mas vamos lá. Através da sua palavra, que desce do alto, tal como a chuva e a neve. A palavra de Deus sai em missão a cada dia. Ela é viva, penetra, convence, modifica, produz seu fruto perene. Ela tem poder transformador. O benefício da chuva e da neve sobre a terra ilustra bem o poder curador e transformador da palavra de Deus e serve como um bom padrão para sermões e profecias. A palavra de Deus traz amor e misericórdia, consolo e esperança. É a afirmação dos profetas de Deus na vida do crente. Como diz uma canção cristã, é a sua palavra na vida e a fonte que não se acaba, a água que acalma e restaura quem quiser beber. E finalizando, vocês sairão com alegria. Versículos 12 e 13. Mensagem de paz e esperança para o regresso dos exilados. Esta canção jubilosa enfatiza a confiança em Deus e na sua palavra, e em sua soberana intervenção na história das nações. Em paz serão guiados. Amor, misericórdia e cuidados pelo seu povo. É o cumprimento de suas palavras e propósitos. Os montes e as colinas romperão em cânticos. Montes e colinas que cantam de alegria e árvores que batem palmas são lindas imagens dessa nova realidade, quando a natureza deixará de gemer e se alegrará junto com toda a comunidade dos que confiam em Deus. E finalizamos esta linda declaração de amor, fé, esperança, bondade, misericórdia, vindas do nosso Pai Deus. Trago a mensagem final, a reflexão final. Quando Deus libertou o seu povo da Babilônia e o levou em segurança de volta à terra que lhe pertencia, isso foi um testemunho para as outras nações. Consequentemente, Israel teve outra oportunidade de ser luz para os gentios. Capítulo 49, versículo 6. E de levá-los à fé no Deus vivo e verdadeiro. Embora Israel precisasse buscar o Senhor e ser totalmente dedicada a Ele, esperava-se também que o povo compartilhasse este convite com as nações. Neste finalzinho, meu irmão, minha irmã, lhe trago uma pergunta para reflexão.
Como Deus faz para chamar e salvar pecadores perdidos? Vamos lá. Ele o faz pelo poder de sua palavra. A palavra de Deus é semente. Lucas 8, versículo 11. Assim como a chuva e a neve nunca caem em vão, mas cumprem seus propósitos. A palavra do Senhor nunca falha. A palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, versículo 8. Nunca sabemos como o Senhor usará até uma palavra casual de testemunho para plantar e regar a semente no coração de alguém. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Estamos aqui tão constrangidos, Pai, com o coração partido, com o coração sangrando de dor, por tantas vezes que pecamos contra o Senhor. Pedimos perdão, Pai, pelos nossos erros e pecados, atitudes e palavras, não somente para com o Senhor, mas como também para o seu povo, seus filhos, nossos irmãos na terra. Todos os dias é uma luta incansável, Pai, no pensar, no falar, no agir, no sentir. Mas todos os dias somos levados ao arrependimento pela graça e misericórdia, pelo amor fiel de Jesus Cristo. Damos graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Incluímos também nessas súplicas diárias, Pai, de perdão, de orientação, nossas famílias, filhos, parentes queridos, todos os nossos parentes, amigos, familiares, a cada um que está ouvindo esta mensagem agora, por aqueles que, em meio às lutas, estão impossibilitados, nas UTIs da vida, nas enfermidades. Estamos aqui, Pai, orando e jubilando. Estamos aqui, Pai, clamando por aqueles que estão passando pelos momentos difíceis. Cada um de nós estamos com as nossas lutas diárias. Escassez das finanças, brigas dentro dos lares, dinheiro faltando, doenças, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, lutando contra a hemodiálise, fazendo radioquimioterapia. Estamos clamando para que haja cura, meu Pai, não somente dos adultos, mas também das crianças. Oramos para que esta agenda mundial seja destruída, uma agenda de corrupção da humanidade, Pai. Oramos pelos anciãos, oramos pelos desempregados, oramos pelos moradores de rua, oramos pelos encarcerados que reconheceram seus erros e pecados e aqueles que ainda não reconheceram, que venham confessar o seu nome, Pai. Oramos para que a nossa vida seja transformada hoje e sempre, que esta mensagem, Pai, nos remete a cada vez mais ao arrependimento e que venhamos a abandonar de vez os pecados deste mundo. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre, mais uma vez, que todos deem glórias a Deus. Amém e glórias a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite em compartilhar esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende e compartilhe ao máximo. Que Deus nos abençoe.